Fumo então. Se apresente, diga o nome e qual o ramo de atuação na empresa de vocês. Tu começa. Primeiro as mulheres. Lady first. Ela não aprendeu isso ainda. Me chamo Aline Balim, sou sócia proprietária da BSH Sistemas Hidráulicos. Nós atuamos no ramo de indústrias metalmecânicas. Eu sou Renato, sou sócio da Aline. Também atuamos no metal mecânico, né, fazendo empresas terem mais tranquilidade no trabalho de manutenção, dando um apoio técnico na parte hidráulica. Perfeito. Descreva como era a sua empresa antes de contratar o Johnny e quais os desafios que tinham que o fizeram procurar ajuda profissional. Inicialmente a BSH ela faturava em valores mais altos, inclusive, e a gente não tinha uma organização, não tinha um controle de nada, né? Por exemplo, eu era muito acostumado a apagar incêndio e não mensurar resultados. Isso aí a gente tinha que estar sempre com o coração na mão para ver como seria o mês que vem. Como que a gente vai chegar num resultado palpável e tranquilo, né? Então a gente nunca sabia como funcionaria, como seria daqui a um mês, daqui a 2 meses, daqui a 3 meses. A gente não conseguia ter uma visão de futuro e a gente vivia trabalhando 30 horas por dia, quase igual a um certo banco. Se houver, relate as tentativas de resolver os problemas que não tiveram os resultados esperados. A gente tentou mapeando processos, usamos bastante apoio do Sebrae, em partes foi muito bom, mas quando o Johnny veio para cá foi onde deu uma virada de chave muito forte na BSH. E com essa virada de chave hoje a gente consegue mensurar muita coisa, a gente trabalha menos, trabalha mais tranquilo e muito mais organizado. Explique o que vocês achavam que aconteceria versus o que realmente aconteceu. O que a gente esperava? Que a gente trabalhasse menos e tivesse mais lucratividade. E isso, os nossos números, nossos indicadores internos, a gente conseguiu resultados muito além do esperado, principalmente com a organização, com a ajuda, com o apoio, a troca de ideias, de conhecimento. A leitura do livro do Johnny também foi muito boa, tira uma viseira da gente. Eu sou de descendência italiana, o italiano ele baixa a cabeça e trabalha muito, e muitas vezes o pensar antes de executar vai fazer toda uma diferença no resultado da empresa. E essa visão de empresário, a gente está desenvolvendo ela cada dia mais com a ajuda do Johnny. Descreva os benefícios e resultados que vocês obtiveram, tanto os mensuráveis, faturamento, lucro, números, quanto os mais subjetivos, liberdade, tranquilidade, clareza, segurança. Na parte de números, de indicadores, a gente colocou metas talvez até muito baixas, mas a gente olhou um histórico passado e com base no histórico passado a gente aprendeu a planejar o futuro. Com esse planejamento e com o empenho, treinamento das pessoas, a gente conseguiu alavancar números acima da nossa expectativa. Hoje a gente tem uma empresa na mão, que antes a gente não tinha, e hoje a gente tem uma tranquilidade de botar a cabeça no travesseiro e pensar o próximo mês, planejar o próximo mês, planejar em cima de trimestre, planejar como é que vai ser o nosso final de ano, saber quanto que a empresa vai dar de lucro. E isso a gente conseguiu com indicadores, com implementação de ideias, com trocas de experiências, né? E esse é o maior resultado que a gente obteve junto com o John. Outra questão também foi a questão da implementação de processos. A gente tinha alguns processos, mas eles eram bem abstratos, então a gente não tinha nada formalizado, não tinha nada no papel, que também não fazia parte da cultura da empresa, não era passado isso para os colaboradores. Então, com a mentoria do Johnny, a gente formalizou, formatou esses processos, toda a questão desde que o colaborador entra na empresa, a integração do colaborador, processos de OS, processos de serviço, de fechamento de serviço, de faturamento.
Então hoje, como a Renato diz, a gente consegue mensurar isso com indicadores de forma bem palpável, bem realista de como realmente a empresa está andando. Vocês falaram muito do que é mensurável. Eu gostaria que vocês comentassem com a gente aquilo que é imensurável, que vocês conseguiram fazer nesses últimos meses aí, que vocês não vinham conseguindo fazer. A parte que a gente não consegue mensurar, eu vejo muito a questão da parte de gestão de pessoas, da parte de liderança, de desenvolvimento nosso como líderes, né? Porque a gente teve um crescimento, nesse tempo que a gente está tendo a mentoria com o Johnny, a gente teve um crescimento bem significativo, né? Na parte de desenvolvimento, de autoconhecimento, como eu disse, de gestão de pessoas, de tu saber como lidar, como conversar com o colaborador, passar realmente de forma mais clara, objetiva, o que a gente quer dele e ter essa resposta, esse retorno dele para a gente. Então essa é uma das questões não mensuráveis que mais, para mim, foi mais impactante. Né? Que nem o trabalho de mentor, como a gente diz, é aquela pessoa que pega na tua mão e caminha contigo, te ajuda, te mostra as fórmulas, te mostra as técnicas, mas também te ajuda a executar cada uma delas e a gente vai adaptando de acordo com a nossa realidade, com o que precisa ou não. Também tem, cada vez que o Johnny vem aqui, tem no mínimo 5, 6 coisas que estão caindo de maduro na nossa frente, né? É cada sacadinha aí que a gente, opa, aqui eu tenho que me ligar, aquele outro detalhe eu tenho que cuidar, esse detalhe aqui eu tenho que cuidar. E isso, quando começa a somar, a gente consegue jogar para dentro da empresa essa parte prática, essa vivência empresarial que o Johnny tem, ela é fantástica. Cada conversa, cada ligação, no horário, fora de horário que ele nos atende, ele sempre tem uma sacada e coloca a gente com os pés no chão. Para quê? Colocar a empresa nos trilhos para fazer um desenvolvimento extremamente sustentável. Mais uma questão imensurável que vocês ainda não pegaram. Vocês hoje conseguem tirar um final de semana de folga? Vocês conseguem sair para jantar? Vocês conseguem ter uma vida pós-empresa? Queria que vocês façam um pouquinho sobre isso. Certo. Johnny, a gente sempre foi muito de trabalhar até 10, 11 horas da noite. E a gente nunca sabia se podia ir num restaurante melhor um pouco, um restaurante mais chique ou não. Nunca sabia se chegava no final de semana que não tinha trabalho agendado, se a gente poderia sair e gastar. Hoje a gente tem a tranquilidade, porque hoje a gente tem o fluxo de caixa controlado. Hoje a gente tem uma tranquilidade de dizer assim, não, agora eu quero ir comer em tal restaurante, vou visitar tal cidade no final de semana. E isso aí a gente dificilmente tinha antes, né? Era raro, né? Muito difícil. É a organização de tempo, né? Planejamento, então tu consegue estipular as horas que tu vai trabalhar, as tuas horas de folga, tanto que antes a gente era muito do operacional, até pelo Renato já ser sempre dessa parte técnica do operacional. Eu vim de uma área de educação, então também caí dentro da empresa, meio que de paraquedas, ganhei uma empresa. Então a gente sempre foi muito no operacional e não tinha esse planejamento, não sobrava tempo. E hoje a gente já consegue sobrar tempo tanto para o lazer quanto para o conhecimento também, né? Então a gente tem investido nesses últimos tempos também em conhecimento, não só cursos para a gente, como com os colaboradores. Isso tudo vem, né, com essa questão de planejamento, de melhor organização, com a ajuda do nosso mentor. A gente também precisa muito assim, ó, o porquê de... Uma das primeiras perguntas que o Johnny fez para mim, que me marcou muito, né? O porquê tu quer ter uma casa boa e aconchegante? Vive trabalhando? Opa, pera lá. Não para em casa. Né? Continuei não parando em casa, mas hoje eu sei que eu tenho um objetivo com a empresa, que antes eu não tinha, que era eu trabalhar, guardar dinheiro. Mas o benefício do dinheiro é o que nos movimenta, é o que faz acontecer as coisas. E isso hoje a gente consegue entender que a empresa é para nos servir e não para a gente ser o melhor funcionário da empresa. Antes a gente trabalhava para a BSH, a gente faz a BSH trabalhar para a gente. Muito bem. Então, recomende com suas palavras que outros empresários procurem ajuda com algum profissional.
Eu recomendo o Johnny de ponta a ponta, tanto na área comercial, na área de produção, parte financeira. O cara conhece muito de tributação, pós-graduado nisso, se não me falha a memória, e todas as sacadas dele têm um porquê e dá resultado. Quando dá esse resultado, a gente começa a colher frutos. Quando a gente colhe frutos, gera uma satisfação pessoal muito elevada. Qual é o dono de negócio que não quer se sentir empoderado, que não quer se sentir com dinheiro no bolso, não quer folgar um final de semana, curtir, aproveitar a família? Antes nós éramos só trabalho, agora a gente tem uma tranquilidade, a gente tem um planejamento. A principal coisa que eu aprendi para mim, que levo não só para a empresa, para a vida pessoal, uma palavra chamada planejamento, saber onde tu quer chegar e o porquê de fazer as coisas, não simplesmente fazer no automático. A gente não serve para puxar carroça. Você que é empresário, para de pensar que ele tem que trabalhar para a empresa e ela tem que te dar um salário medíocre. O dinheiro é bom, o fruto dele melhor ainda. Você merece um descanso, você merece poder almejar coisas maiores. E isso foi uma visão que o Johnny, pelo menos para mim, me deu e que eu vou levar para o resto da minha vida. E diferente de uma consultoria que quando a gente contrata, é sempre para um ponto específico, ou é financeiro, ou é de planejamento, é comercial, a mentoria ela já é uma área bem completa. Então, quando esse tempo que a gente está tendo de mentoria com o Johnny, pela toda a experiência, esses anos de experiência que ele tem, de treinamentos, então ele consegue nos ajudar em todas as áreas da empresa, seja a questão de gestão, a parte financeira, muitas vezes até funciona como um psicólogo, eu trabalho com a gente como psicólogo, né? Então nos ajuda, nos tira dúvidas, como eu vou repetir o que eu falei, né? O mentor é aquele que te pega na mão e diz vamos junto, a gente traça o plano, traça o caminho que a gente quer seguir e juntos a gente vai desenvolvendo. Então aquela pessoa que quando tu fracassa, vamos dizer assim, em algum ponto, ele está dizendo, não, vamos rever o que a gente fez, vamos ver o que a gente pode melhorar e vamos para frente. E ao mesmo tempo, quando a gente consegue nossas vitórias, ele está ali para vibrar junto com a gente. Então hoje eu vejo que o trabalho de um mentor é assim, muito essencial para a gente como líderes, como gestores de uma empresa. Muito obrigado. Não.